Teu nome, agradecemos pela generosidade dos teus filhos, pelos corações entregues a Ti. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir o Teu reino, de servir a Tua obra, de servir o Teu propósito. Te agradecemos por confiar em gente tão incapacitada como cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade. A gente não merecia, mas o Senhor não trabalha com merecimento, o Senhor trabalha com misericórdia. Obrigado, porque essa misericórdia atingiu os nossos corações. Nós te louvamos, entregamos em Tuas mãos as ofertas, os dízimos da casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, hoje eu queria falar também rapidamente só sobre a programação. Nós ainda vamos perseverar com os nossos cultos presenciais nas próximas semanas, e eles ocorrem sempre aos domingos, domingo às 10 horas, domingo às 18 horas, e esse é um culto híbrido, ele tanto presencial quanto ele é online. E nas quartas-feiras nós temos um culto que é exclusivamente online, que ele ocorre às 19h30, e você pode participar dele. Por favor, se você está assistindo, se inscreva no canal da igreja, por favor, curta esse vídeo. Se puder sair rapidamente do chat ali, só para curtir, isso faz com que o YouTube torne esse vídeo cada vez mais relevante, esse canal mais relevante. Recomende também para os seus amigos. Deus colocou em nosso coração, logo no início da pandemia, um desafio muito grande, um desafio que mesmo com a redução drástica da nossa assistência financeira, muitos irmãos não tiveram mais como contribuir, os nossos cultos presenciais, a gente também ainda não tinha uma plataforma segura de arrecadação para os irmãos que estão assistindo de casa. Isso foi um desafio muito grande para a gente, mas Deus olhou para o nosso desafio e nos colocou um desafio ainda maior, o desafio do invista. Se tudo que vocês podem hoje fazer pelas pessoas é prestar um culto à distância, obviamente esse tipo de assistência, porque nós prestamos outro tipo de assistência também, assistência material e oração, mas se o culto que vocês estão prestando é à distância, prestem o melhor culto possível. Então Deus nos desafiou a investir em tecnologia, investir em som, investir em imagem, investir em cenário. Tudo isso para a gente foi muito custoso, mas nós aceitamos o desafio e também experimentamos um crescimento diferenciado. Nossa igreja cresceu muito, principalmente nosso canal no YouTube, que tinha pouco mais de 2.000 membros, 2.000 inscritos. Hoje a gente passou de 10.000. Então a gente vê aquilo que Deus tem feito, o nível de influência que a nossa igreja tem tido na nossa cidade e o nível de crescimento que estamos experimentando por simplesmente caminhar na direção que o Espírito Santo tem nos dado. Então, esse é um desafio muito grande e a gente conta muito com a colaboração daqueles irmãos que nos assistem e que nos acompanham. Recomende esse canal a um vizinho, a uma pessoa, sobretudo as pessoas mais necessitadas que você conhece. Então, se você estiver aqui, quem está aqui na igreja também, se puder acessar rapidinho aí o link, dá uma curtida. Após o culto, faz um comentário também no canal, ali no vídeo, porque isso torna o canal mais relevante. O YouTube acaba recomendando para mais pessoas, porque ele entende que é um vídeo que teve uma boa aceitação, tá bom? Hoje, meus queridos, nós vamos celebrar a última ceia do Senhor desse ano 2020, um ano muito, muito especial em diversos sentidos. Para muitos, um ano de perdas, para muitos, um ano de conquistas, para muitos, um ano de deserto, e para todos um ano de ensino. Cremos nisso? E se é a última ceia do Senhor, eu não queria falar de outro tema, senão sobre a ceia do Senhor. Então, por favor, se você estiver com a Bíblia, abra ela na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Primeiro Coríntios 11, 17, diz assim: o conselho do apóstolo Paulo às igrejas, especialmente à igreja de Corinto. Mas nisso que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário para que haja partidos entre vós,
para que também aprovados os tornem conhecidos entre vós. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Eu devo elogiá-los? E isso certamente eu não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Porque o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos culpados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não reúnam para juízo. Meus queridos, eu falei agora há pouco, o grande símbolo do Evangelho, um dos grandes símbolos do Evangelho, uma das imagens que a gente pode dizer que é uma das imagens centralizadoras do Evangelho, é a mesa. No seu último dia, enquanto encarnado entre os discípulos, depois de 3 anos de intensa vivência, de muito ensino, de muitas provas, de muitos milagres, no seu último dia, Jesus não marcou um culto, Jesus não marcou uma vigília, Jesus não marcou uma cerimônia de milagres públicos, Jesus não marcou a ressurreição. Os seus últimos momentos com os discípulos não foi de uma conferência de poder e avivamento, não foi estudando a palavra. O seu último dia, os seus últimos momentos com os discípulos foram momentos de mesa. Foi um momento em que ele preferiu gastar jantando. Foi um momento em que ele gastou sentado em volta de uma mesa. A mesa, ela tem um significado muito especial para o Evangelho. O Evangelho se resume em mesa. Cristo não veio dar pão, Cristo veio da mesa. Tanto é que ele distribui pão, a população fica extasiada, o povo vem atrás de novo de pão, ele distribui de novo, na terceira vez ele, hoje não tem pão, porque vocês não entenderam que eu não quero só dar pão, eu quero dar mesa. E aí quando Jesus larga um discurso um pouco mais forte, eles dispersam, porque eles não querem mesa, eles querem pão, e Jesus não vem dar pão, Jesus vem dar mesa, Jesus vem dar comunhão, Jesus vem dar relação, Jesus vem dar corações ligados. Eu gosto quando Amós 3,3 diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. A palavra no original tem outra acepção, mas eu gosto dela no português. No português, acordo vem do latim acorde, quer dizer ligação de corações. Quando a gente faz um acordo, uma mesa de audiência de Jones, o que você está fazendo com a outra parte? Você está fazendo com as duas partes, você está ligando corações, ligando propósitos, ligando planos. Eu estou alinhando o desejo de um de ver satisfeito, o desejo do outro de pagar o quanto possível. Pronto, os corações estão ligados, foi feito um acordo. E a Bíblia diz que 2 pessoas não andam juntas se não estiverem de acordo. A mesa, ela proporciona acordos. Tanto é que é obrigatório hoje no processo civil que, em primeiro lugar, antes de fazer a contestação, antes das partes se atacarem, antes de haver defesa, que elas se reúnam em uma mesa. E não pode, o código dispensa hoje as partes dizerem: minha proposta é essa, o outro dizer a proposta é aquela. Não, o código obriga, sentem numa mesa, porque é na mesa que os corações se ligam, porque a mesa facilita, a mesa é ambiente disso. O Evangelho é baseado em mesa, o Evangelho é baseado nessa experiência comunitária, nessa experiência de troca. Grandes coisas que Cristo fez na vida. Aliás, o meu capítulo favorito da Bíblia, Lucas capítulo 15, é um capítulo inteiro pregado enquanto Jesus comia.
É um capítulo de mesa. Enquanto Jesus fala do filho pródigo, da moeda perdida, da ovelha perdida, Jesus estava comendo. É um capítulo de mesa, onde ele revela a essência do evangelho, o que é o propósito do pai para com os filhos, o que é um relacionamento, o que é salvação. Em Lucas 15 ensina tudo isso, mas tudo isso é falado na mesa. Se você ler o evangelho de João, um evangelho poderosíssimo, quase que metade do evangelho é todo numa mesa. Você olha a partir do capítulo 12 de João, até a crucificação de Cristo, eles estão na mesa. Jesus está dando as últimas instruções, e tudo isso demora muito, e o tempo todo Jesus na mesa ali, gastando aquele tempão. É ali, na mesa. Paulo está escrevendo sobre a mesa de Corinto, a mesa da igreja. E quando Paulo começa falando, ele vem logo com uma sapatada na caixa dos peitos daqueles meninos. Receba isso e distribua pela ponta esquerda se tiver coragem. Porque quando a gente ouve, a gente vê um monte de igreja crescendo. Se você mora em um bairro distante, ao chegar até aqui, você passou por algumas igrejas certamente, abertas ou fechadas, mas você vai... Porque a cidade está tomada de igrejas. E a gente olha isso e muitas vezes a gente diz assim, que legal. Posso não concordar muito com a doutrina, mas é melhor ter uma igreja do que um bar. Eu não sei se Paulo concordaria com isso. Porque Paulo está falando assim, quando vocês se reúnem, é para pior, não para melhor. Paulo começa esse escrito, esse trecho que a gente leu dizendo isso. Tenho ouvido de vocês algumas coisas muito sérias. E a minha constatação é, quando vocês se reúnem, é para pior. Vocês saem piores. Paulo não está falando isso de um bordel. Paulo não está falando isso de uma gangue. Paulo não está falando isso de uma quadrilha. Paulo não está falando isso de uma boate. Paulo não está falando isso de uma câmara de políticos. Paulo está falando isso de uma igreja. Uma igreja onde as pessoas vão ruins e voltam piores. Paulo está apontando esse seguinte: tem situações em que o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. E isso, meu amigo, eu não posso elogiar em vocês. Eu elogio vocês em muita coisa. Corinto era uma cidade profunda nos dons, era uma igreja efusiva, era uma igreja onde o Espírito Santo ele agia com um poder muito diferenciado. Não, beleza, tranquilo, mas tem coisa acontecendo aí que eu não tenho como elogiar vocês. E os cultos de vocês estão deixando o necessitado quase que morto. Quem vai bom volta ruim, quem vai ruim volta pior. O que está acontecendo aí? Aí ele diz, eu vou dar algumas pistas para vocês sobre o que está acontecendo. É que quando vocês reúnem, sobretudo para comer a ceia do Senhor, vocês comem qualquer coisa que não a ceia do Senhor. Cada um come a sua própria ceia. O que ele está dizendo? Hoje em dia, nós celebramos a ceia em um aspecto quase que exclusivamente memorial. Ao longo dos séculos, muitas teorias teológicas, sobretudo na teologia sistemática, foram construídas acerca do que é a ceia do Senhor, do que é a Eucaristia, do que é esse ambiente, do que é esse momento. Para os católicos, a ceia é um momento de transubstanciação, é a própria carne de Jesus, é o próprio sangue de Jesus que está ali. Por isso, você não pode dar qualquer destinação àquilo, você não pode mastigar para não mastigar o osso de Jesus. Aí vem a reforma protestante, Lutero diz, quieta com isso, não é isso. Isso é uma consubstanciação. Não é a presença física, mas é uma presença mística do corpo de Jesus ali. Também requer muito cuidado. Aí vem Zwingli e diz assim, não, isso é só um memorial, para com isso. Isso é uma bobagem. Isso é uma memória de Jesus, o elemento em si não é nada. Aí vem Calvino e constrói toda a teoria reformada, a teologia reformada, sobretudo os que adotam os presbiterianos, dizem não, isso é um meio de graça dispensado às igrejas. Todo cristão deve fazer parte disso, porque isso é a operacionalização da nossa salvação. Mas no aspecto bíblico, o que era a ceia desde a origem? Hoje, na maior parte das igrejas, aqui também não é muito diferente, os obreiros, os diáconos, eles preparam os elementos, a gente faz um memorial, vive um ambiente de comunhão, a gente come, a gente bebe, mas algo que foi preparado antes de você chegar aqui. Você vai daqui a pouco participar disso, de um momento em que você come e bebe de um pão e de um cálice que você não preparou, mas a igreja preparou. Não era assim no início. No início, era um momento onde cada um pegava o que estava em casa e levava. Era o momento de você juntar uma mesa na igreja
e você levar o que estava na sua casa para comer, para repartir. E aí, tinha uns na igreja que em casa tinham quase que um depósito de Plus Vita. Aí levava o Plus Vita. E aquele sucão Aurora de uva ali, aqueles mais caros, o Casa de Bento. Aí tinha outro que tinha um limiar. Aí levava o limiar. Aí tinha outro que tinha um dormido lá da padaria, levava. Tinha outro que não tinha nada. A mesa unia todos eles. Colocava em pé de igualdade. Porque na mesa, quando você senta, os seus pés ficam escondidos. Sua caminhada, o tempo que você tem de igreja, a sua teologia, a caminhada teológica que você tem, tudo isso é escondido ali. Aparece o seu coração. E todo mundo fica praticamente do mesmo tamanho. A mesa é esse ambiente que proporciona esse tipo de situação. Esconde a parte de baixo, mas expõe o coração. E ali estava todo mundo junto. Todo mundo naquele ambiente. Para que o necessitado se sinta com tanto alcance quanto o irmão mais rico da igreja. E ele colocava tudo na mesa. Ele assim, vamos comer juntos, porque agora isso aqui é nosso. Isso aqui é um ambiente nosso. Aqui é a comunhão. Nós temos em comum. Esse pão que antes era só meu, agora é nosso. Agora é comum. Agora nós temos comunhão. Esse é o propósito da ceia. Era assim que a ceia era originalmente concebida na mente deles e no coração de Cristo para aquela igreja. Mas Paulo está dizendo, vocês estão acabando com isso, porque cada um come a sua própria ceia. Vocês pegam o melhor pão que vocês têm em casa, levam para a igreja, e quando diz, valendo, atacar, cada um corre e come o seu próprio pão. Aí quem trouxe o Plus Vita, come o Plus Vita. Quem trouxe o limiar, come o limiar. Quem trouxe o dormido, come o dormido. E quem não trouxe nada, volta para casa pior do que veio. Porque se o culto demorou 2 horas, é 2 horas a mais de fome que esse camarada tem. Ele foi e voltou desse jeito. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não tenho como elogiar uma igreja que faz isso. Uma igreja que usa a ceia apenas como um aspecto litúrgico. E se era para ser um meio de graça, ele se transformou num meio de desgraça. Se transformou nisso. No meio de perdição para vocês, porque vocês estão atraindo juízo para a vida de cada um de vocês. Porque isso é qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Isso é a vossa própria ceia. Paulo chama assim. Vocês estão comendo a vossa própria ceia, não a ceia do Senhor. E olha o que ele continua falando. Se vocês estão indo só para comer, vocês estão perdendo tempo. A pergunta que ele faz no verso 22 é: será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Menosprezam que a igreja envergonha os que nada têm? Vocês vão para a igreja para ostentar, para mostrar que vocês têm e os outros não têm nada? Vocês não entenderam ainda o propósito de Jesus? E aí ele começa a revelar os mistérios e os segredos que tornam a ceia um momento tão especial e que estampam a imagem do que é o evangelho e da obra inteira de Jesus Cristo. Por que a ceia mostra o que é a obra de Jesus Cristo? Aí ele começa a dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. E aí, por favor, atentem para isso. Olha o verso 24. Tendo dado graças, partiu e disse. Por favor, internalizem isso. Jesus pegou o pão, partiu. Ele partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. A pergunta é: façam isto o quê? O quê? O que Jesus estava mandando fazer? O que ele acabou de fazer? O que ele tinha feito? Partiu. Olha o grande mistério que Cristo nos revela. O grande segredo da ceia não é comer, é partir. O grande objetivo da ceia, a grande convocação da ceia, a grande razão de ser da ceia e consequentemente a razão de ser do evangelho é partir. Partiu e disse: façam isso em memória de mim. A minha memória vai ficar preservada junto de vocês
quando vocês partirem. Vocês lembram quando o pecado entrou no mundo? O que Eva fez? Ela recebeu da serpente um conselho: coma desse fruto. E aí ela fez o quê? Ela pegou o fruto, comeu, e em seguida o que ela fez? Partiu. Ofereceu. Quer um pedaço da minha maçã mordida? Ela comeu e partiu. Quando o pecado foi vencido no mundo, o que Jesus Cristo nos ensinou a fazer? Ele pegou o pão, partiu e só depois comeu. Jesus está nos revelando a verdadeira essência do que é o Evangelho. O Evangelho se concentra em partir. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, detonados em si, nas suas expectativas, frustrados com o Evangelho, querendo abandonar a igreja, querendo abandonar essa ideia de ser crente, estão indo rumo a Emaús, longe de Jerusalém, o ambiente onde construíram as melhores lembranças com Jesus, onde posteriormente Jesus iria dizer: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles nem esperaram ouvir isso, eles já estavam indo embora. Partiu, vou meter o pé. Quem me viu mentir, eu já fui. Estão indo para Emaús. Jesus vai ao encontro deles em Emaús. Jesus aparece para eles, eles vêm, eles enxergam, mas não veem. Vê Jesus ali do lado e não percebe que é Jesus. Jesus aparece, Jesus conversa, Jesus fala das Escrituras, Jesus ensina, o coração deles arde. Jesus entra na casa deles e eles ainda não percebem que era Jesus. Chega um momento em que Jesus entra naquela estalagenzinha que não sei nem o nome, pega um pão, que eu não sei de que marca era, que não era pão santificado. Quando Jesus senta na mesa e parte o pão, os olhos deles se abrem. Eles percebem: era Jesus. Jesus vai se revelar em nós, não pela nossa capacidade de pregar, não pela nossa capacidade de evangelizar, não pela nossa capacidade de ir em lugares, de fazer visitas, mas Jesus se revela com poder quando a gente aprende a partir. Quando a gente aprende a partir pão. Quando a gente aprende que aquilo que Deus nos deu não se resume à nossa existência. Que se Deus te deu uma capacidade estrambólica de falar, e de se expressar, e de cantar, e de pregar, é porque Ele quer que você fale com outros, que você pregue para outros, que você cante para outros, que você edifique outros. Ali, Jesus se revelou. É Jesus. E vejam, ninguém fica triste. Imagina, se fosse qualquer um de nós, Jesus está andando do seu lado, você só percebe que é Jesus na hora que Ele some. O ideal seria um olhar para o outro e falar assim: rapaz, vacilão você, viu? Não pegou a visão, Jesus estava aqui, que mole agora, a gente está sem Jesus. Que otário você nem percebeu, vai ser nem para sinalizar aqui. Não, ele não tem tristeza no coração deles, pelo contrário, tem alegria, tem satisfação, mesmo Jesus tendo sumido. Sabe o que eles percebem? Que Jesus sumiu da frente deles, mas apareceu dentro deles. A partir dali tem um mistério que esteve oculto dentro de todas as gerações, mas que agora é revelado aos santos, aos quais Deus quis fazer saber o conhecimento das riquezas que agora é anunciado aos gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. É isso que eles estão experimentando ali. Estão experimentando não mais Cristo do nosso lado, mas agora Cristo em nós. E se Cristo está em nós, Ele quer que nós também sejamos Cristo para outros. E aquele Cristo que olhou e disse: esse é o meu corpo, partido por amor de vós, é porque Ele quer que nós também nos apresentemos como sacrifício e apresentemos o nosso corpo a uma multidão que precisa de amor. Ele dizia: eu estou aqui para me partir em favor de vós. Esse é o meu corpo. Jesus, tendo dito isso, partiu e disse: façam isso. A ceia não é um ambiente onde nós viemos para comer. A ceia é um ambiente onde nós viemos para partir. O comer é só consequência. Comer era tão importante para Jesus ali, que Ele, a caminho de Emaús, parte o pão e vai embora, nem fica para comer. Ele nem ficou para comer, porque o interesse dele era partir. Ele deu mais valor a isso. Claro, comer é bom, é uma consequência.
Comer é fruto da nossa participação, mas a essência disso está em partir. E a gente está doente porque a gente ainda vive um grupo de pessoas. O nosso coração ainda vem para a igreja para receber uma bênção. E aí fica como aquela mulher de Samaria, que já estava no sexto marido, que já não era dela. E todos os dias ia vazia até um poço cheio. Aí enchia o pote daquele poço, voltava, esvaziava também. No outro dia voltava vazia em direção ao poço. E aí enchia, aí depois ia se esvaziando para casa. Aí no outro dia, meio-dia, já tinha que se encher de novo. E muita gente olha para a igreja assim, como o poço que você vem para se encher, porque você vem vazio, com o coração vazio, com a alma vazia. Muita gente olha para o casamento assim, como um poço que tem a responsabilidade de encher o vazio do seu coração. Muita gente olha para a carreira assim, e às vezes o poço esvazia. Aquela mulher que era um avião, agora não passa de um teco-teco. Aí você está vendo, vou trocar de poço, esse poço já não dá mais. Era aquela mulher, estava no sexto poço, a sexta cama, o sexto amor, o sexto casamento, que já não era nem mais casamento. E ela ia trocando, até o momento em que Jesus diz: olha, a sua vida foi assim até agora, eu vou lhe dar outro tipo de água agora. Aí ela diz: me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui no poço. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou lhe dar de uma outra água, que se você beber, minha querida, você nunca mais terá sede, porque quem toma dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará dentro do seu coração a fonte que jorra para a vida eterna. O que ele está dizendo é, de hoje para trás, você se encheu de fora para dentro, você precisou de um ambiente, você precisou de um fundo preto, de uma luz, de uma pessoa bonita, de alguém que lhe elogiasse para ser cheio. Você foi cheio a partir de fontes exteriores. A partir de hoje eu instalo no seu coração uma fonte interior, que é o meu próprio Espírito, que vai te encher de dentro para fora. Você vai parar de ir nos cultos para receber uma bênção, porque agora você é abençoador. Essa história de ir para comer acabou. Agora você vai para distribuir, porque agora você tem casa onde comer. Que agora você tem alimento que jorra a partir de você. O meu Espírito está instalado dentro do seu coração. Quem virou fonte para de depender de poços. Jesus nos faz esse chamado. A ceia é um ambiente para os filhos maduros manifestarem a fonte que há dentro dos corações. A ceia é um momento onde nós podemos dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. A ceia é esse momento de partir. Partir o quê? Partir o que temos. De dividir. A ceia é o momento de ser fonte. A ceia é o momento onde você procura um necessitado e torce para ele estar na igreja. E aí é louco, né? Porque quando você vira fonte, você não sai mais da igreja procurando onde é que tem o melhor culto da cidade. Porque você já não está mais vazio. Porque você tem casa onde comer. Você sabe que agora a fonte flui, e você entra no seu aposento, fecha a porta e a fonte flui, e você vem alimentado, e o grande erro é esse: as pessoas vêm para o culto movidas pela fome, e quem vem movido pela fome só vem para comer. Paulo está dizendo, isso está errado, gente. Para de ir movido pela fome. Vamos para a igreja pelo desejo de partir, pelo desejo de abençoar, pelo desejo de ser influência, pelo desejo de procurar um necessitado e dizer do que você está precisando, meu irmão. Às vezes é só um abraço, que na pandemia nem dá para dar, mas às vezes é só como é que você está? Às vezes é só a pessoa saber que você lembra do nome dela, porque às vezes a gente esquece disso, a gente transforma o que era para ser comunhão em liturgia, em só momentos protocolares, em só automatismo. E quantas vezes, gente? Pelo amor de Deus, já cheguei em final de culto, orei por 10 pessoas na igreja, as 10 foram abençoadas. Pergunta se eu lembro o nome de uma. Não lembrava, porque eu estava preocupado em fazer o quê? Em fazer algo, e não em construir um quem, um Cristo em nós. Minha preocupação era essa, era exercer minha tarefa de obreiro, e de orar com poder pelas pessoas, e pronto. Perguntar assim, orou por quantos hoje? Eu orei por 10. Sabe o nome de um? Eu não lembro. Não tenho a menor ideia. Porque eu orei por pessoas como quem ora por coisas.
Foi protocolar. Isso não é mesa. Isso não é mesa. Isso não é evangelho. Cristo não está preocupado com números. Cristo está preocupado com relações. Ele vem dizendo, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está dizendo, quando você come, você anuncia algo muito importante, você anuncia que Jesus morreu, anunciais a morte, mas quando você parte, você anuncia que esse corpo continua vivo. Comer significa que Ele morreu. E isso é importantíssimo, porque se Ele morreu, eu não tenho mais por que ter medo. Se Ele morreu, eu não tenho mais por que me sentir rejeitado. Se Ele morreu, eu não tenho mais por que caminhar achando que qualquer hora Ele vai me rejeitar de novo, Ele vai me mandar para o inferno. Nunca se falou tanto da volta de Jesus como em 2020, pelo menos não desde que eu nasci. Quer fazer um congresso que vai dar muita gente, fala que é o tema volta de Jesus, fim do mundo, fim dos tempos. Nunca vi tanta live sobre esse tema. Por quê? As pessoas estão interessadas. Por que as pessoas estão interessadas? Porque acham que o mundo vai acabar e você vai para o inferno. As pessoas estão com medo de ir para o inferno e querem saber mais sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, porque o coronavírus parecia o fim do mundo. As pessoas querem saber como é que vai ser. Corre risco de eu andar ali, tropeçar e a marca da besta entrar na minha canela e vir parar na minha testa? Vocês já repararam que Pix é o contrário de chip? O que isso significa? Nada. Porque ninguém vai tropeçar na marca da besta, porque a besta é um sistema. O anticristo é um sistema, pode ser uma pessoa também, mas é antes de tudo um sistema, que vai entrar nas mentes e poluir as obras. Então ninguém vai, por acaso, assinar um contrato de um banco e pegar a marca da besta, por acaso. Ninguém vai, não existe isso. E as pessoas estão movidas pelo medo. Estão terrivelmente tomados por um medo. Medo de rejeição, medo do inferno. Aí Jesus está dizendo assim, fiquem tranquilos, eu dou agora um novo testamento do meu sangue. Isso aqui é a marca de que vocês não precisam ter medo. E a ideia principal em Romanos 5,8 é, Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus morreu, Jesus derramou o sangue por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes que você o impressionasse, antes que você o aceitasse, antes que você fizesse apelo, antes que você fosse membro de igreja, antes que você se batizasse, antes que você proclamasse, cantasse hino, orasse, antes que você fizesse qualquer coisa por Ele, Ele já te amou, Ele já te aceitou, Ele já te salvou pela sua graça. Quem entende isso não tem por que ter medo. E aí você entende o que João diz, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando você sabe que você não fez nada para merecer esse amor, não precisa mais ter medo de inferno. Não precisa mais ir para a igreja para não ir para o inferno. É vir para a igreja porque você não merecia, Ele lhe deu acesso ao céu. Ele lhe aceitou, Ele lhe salvou sem que você fizesse nada. Isso quebra a rejeição, isso quebra o medo. Ele aceitou com essa orelha, com esse cabelo, com essa cor de pele, com essa conta bancária. Morando no bairro onde você mora, Ele foi lá te buscar. Ele me buscou em Vista Alegre, porque está escrito na palavra que o evangelho seria pregado até os confins da terra. E era lá que eu morava. Ele foi lá me buscar. E eu não preciso mais ter medo dele me perder. Se Ele me encontrou em Vista Alegre, Ele me encontra em qualquer lugar. Eu posso tomar as asas da alvorada, ir no mais altos céus, mergulhar nas profundezas do mares, fazendo abismo a minha cama, no Sheol, no lugar dos mortos, no inferno. E mesmo ali a mão do Espírito Santo estará para me resgatar e me pegar pelo seu braço forte e me sustentar. Eu posso estar em Vista Alegre, em Paripe, fazendo acordo, escola de menor, onde for, meu irmão, na estrada da Cocisa, em Brotas, em Simões Filho. Ele vai lá. Ele não respeita distâncias. Ele rompe essas barreiras. Então o cálice da nova aliança, ele quebra esse sentimento de rejeição, esse medo que a gente carrega. Do que é que você tem medo, gente? Do que é que você está com medo? Está com medo do inferno?
Está com medo de que aquele Jesus que um dia te aceitou, agora vai mudar de ideia? Ah, não, mudei. Não sabia que ele era assim. Jesus conhece o fim desde o início. Ele sabia quem você era. Ele te aceitou e ele diz: esse cálice é o novo testamento, é o novo pacto, é a aliança do meu sangue, para quebrar em vocês o medo, a rejeição. Caminhem agora. E aí quando vocês comerem, testemunhem. Não precisa ter medo, gente. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quebra o medo. Quebra essa angústia, essa ansiedade que está no teu coração. Mas isso é quando você come. Quando você parte, você testemunha. Sabe aquele Jesus que morreu para você não ter medo? Ele continua vivo. Nós estamos aqui, toma um pedaço desse pão. A ceia é momento de integração e não de exclusão. Por que eu digo isso? Porque Paulo segue dizendo: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí vem a parte chocante da mensagem, a parte onde muitas vezes, muitos de nós já evitou um culto como esse, porque chega nessa hora, e nessa hora, meu irmão, não tem para onde correr, porque se você corre da cruz, vem a espada. Qual é o dilema aqui? Muitos interpretaram, e você já ouviu essa pregação, certamente, de que a ceia é para ser tomada porque não está em pecado. Porque se você está em pecado e toma ceia, você está comendo e bebendo indignamente para a sua própria condenação. E aí, meu irmão, você tem duas opções. Eu duvido que tenha alguém aqui que não esteja em pecado. Eu duvido muito, porque o João escreve a sua carta, no seu capítulo 1, diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de nós mentirosos e não há verdade em nós. Então, se você me disser que não está em pecado, já mentiu, então já está em pecado. Aí vem a loucura. Ou você mente para Deus, pelo medo de ser condenado para a igreja, pela igreja, ou você mente para a igreja. Aí você tem a opção, você vai mentir para alguém, porque é uma situação muito complicada. Se você comer, Deus te manda para o inferno, você está em pecado. Se você não comer, a igreja te manda para o inferno. Ih, já viu? Vocês viram que Abel não comeu? O que deve estar fazendo, hein? Tem essa cara de santinho. Mas o povo de Brotas lhe conhece, a cozinha da igreja lhe conhece. A igreja começa, aí vem aquele juízo. E o que às vezes a pessoa escolhe? Seguinte: se eu comer, Deus vai me mandar para o inferno, mas vai só no último dia, no juízo. Se eu não comer, a igreja me manda para o inferno, mas me manda hoje. Então eu vou comer, porque com Deus eu negocio depois. As pessoas achavam isso. Aí comia. Aí Deus, segura a onda aí. Você sabe que eu comi por causa daquilo. Mas em momento nenhum o texto dá a entender que comer e beber indignamente é comer em pecado, porque o texto não fala sobre pecado aqui. Não fala sobre obras pecaminosas. O texto fala sobre comunhão. Paulo está falando que aquele que come e bebe indignamente não discerne, não é o pecado. Ele diz assim: porque quem come e bebe sem discernir o corpo. Comer e beber indignamente é comer sem o sentimento de corpo, é comer só para si, é comer a própria ceia e não a ceia do Senhor. É saber que você não faz parte de um corpo, é saber que você não faz parte de um membro coletivo que é o corpo de Cristo. Isso é comer e beber indignamente. É vir para o culto só para comer e não para partir. Isso é comer e beber indignamente. Isso é comer a própria ceia. Isso é comer, é vir para o culto só esperando ser abençoado e sem desejo, sem nada no coração que deseja abençoar outras vidas. É ser credor do mundo. Isso é uma comida indigna. Quem fez isso? Judas. Judas comeu e bebeu indignamente, porque ele estava ali querendo apenas o propósito dele. Talvez que Jesus libertasse
o povo de Roma. Estava interessado em ganhar dinheiro com aquela ceia, tanto é que vendeu Jesus. No meio da ceia, saiu da mesa para isso. Jesus falou: o que você tem que fazer, faz depressa, vai lá. Ele sai da ceia para ganhar dinheiro naquilo, pensando em si, pensando no próprio ventre, idolatrando a si mesmo. Era assim que Judas estava comendo. Esse come e bebe indignamente. Nunca foi esse o propósito do Senhor para nós. O propósito era partir. Não é um momento para virar julgamento aqui. Não é um momento para que isso se transforme num tribunal de juízo. Não é momento para que a gente exclua pessoas. Você não pode participar. Pense, que tipo de oração faz aquele que come a ceia pensando isso? Reflita, examine-se a si mesmo. Pensei, mereço. Acho que eu mereço comer um pedaço da coxa de Jesus. Comer do corpo. Eu acho que eu tenho condição sim, mereci. Olhei aqui meus pecados, acho que não fiz nada demais. No máximo uma mentirinha para o meu chefe. Tá tranquilo, vou comer. Será que é isso que Jesus quer de nós? Aí exclui aquele outro que não pode. Exclui o pobre coitado. Está numa situação não tão santa quanto a tua. Nunca foi isso. E cada um examine a si mesmo, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo. É por isso que dentre vós há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Se tem gente que está enfraquecendo, tem gente que está adoecendo, tem gente que está morrendo, porque tem uma igreja que não olha para eles. Tem gente indo pela porta dessa igreja e não volta nunca mais, e a gente não percebe, porque a gente não sabe nem o nome dele. A gente vem para a igreja anunciar as nossas necessidades. Uma vez eu vi isso de um pastor e me chamou bastante atenção. Se Deus hoje desse uma folha de papel, assim, ó, cada um vai ter 10 minutos ali com a Trindade, ele vai atender um por um naquela sala. Aí Deus vai dar uma folha de papel e uma caneta para cada um, você anotar o que você quiser. A grande maioria seguramente chegaria lá com a folha preenchida frente e verso. Toma aqui meus pedidos. Quantos iriam lá com a folha em branco só para ouvir tudo que ele tem para dizer? Porque no mais das vezes a nossa oração é um meio de ensinar Deus a ser Deus. Deus, você não está atentando para isso aqui. Você não está vendo minha necessidade, você não está vendo as pessoas que estão ali, você não está vendo isso. Mas a gente não está preocupado em ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. A Deus ensinar a cada um de nós a ser filho. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é só levar a Deus nossas petições. Isso é coisa de gente imatura, coisa de gente que só pensa em si, gente que come a própria ceia. Das primeiras coisas que o filho aprende a dizer é meu, minha. Gente imaturo. Não pegue no meu brinquedo. Não pegue, não divido, é meu. É de meu filho aprendeu, é de Rafinha. É de Rafinha, ponto. E se é de Rafinha, não é de mais ninguém, não é nosso, é dele. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. As últimas coisas que eu quero falar. Minha irmã me contou uma história bem engraçada. O filho dela, Levi, que a gente carinhosamente chama de levado. Você deve entender por quê. O menino é muito espirituoso. Tem muita energia. E não são poucas as broncas que eu já vi minha irmã tendo que dar nele. O cara é sangue no olho, velho. E teve um dia que Levi aprontou tanto, encheu a paciência, ela estava, eu não aguento mais, eu estou enfurecida. Ele pegou o Levi, botou no quartinho e falou assim: olha, você hoje foi uma decepção para mim. Eu estou cansado de falar com você as mesmas coisas. Eu não aguento mais ter que falar isso com você. E o olho dela marejado, e ela: você me decepcionou em todos os sentidos, você para mim foi uma decepção. Eu não estou acreditando que você fez isso. Saiba que hoje você feriu profundamente meu coração. E ele olhava assim assustado. E esse vai ser seu castigo. Saber que você é uma decepção para mim, que você me decepcionou, que você me feriu profundamente, que você me afrontou, que você me envergonhou na frente de todos os pais. Esse vai ser seu castigo, saber isso. Ela disse: eu não vou nem te dar uma surra, não vou te dar castigo, não vou te fazer nada.
Eu não vou te bater, eu não vou te dar castigo, não vou te dar uma palmadinha, não vou fazer nada. Você vai saber só que você me decepcionou profundamente, você feriu meu coração. Esse vai ser seu castigo. Ela com lágrima no olho, ele olhou para ela e falou assim: ufa. Criança não presta não, gente. Criança é um bicho traiçoeiro. Tá nem aí. E muitas vezes o nosso coração é assim, o coração infantil, de crente infantil, de servo infantil, não tá nem aí de magoar o coração do pai. Ele só não quer ter castigo. Quantos estão aqui movidos pelo medo de ir para o inferno? Quantos estão aqui querendo agradar a Deus só para Ele não te castigar de algum modo? Aí Deus está dizendo, Paulo está dizendo assim, ó, às vezes é preciso que Deus nos castigue para nos afastar de um juízo muito pior. Às vezes é preciso que Ele haja no término do seu relacionamento para te afastar de uma idolatria, aquela pessoa que você estava se relacionando. Às vezes é preciso que Ele jogue sua carreira assim, ó. Aí Jesus passe a ser tudo o que você tem, para que você entenda que Jesus é tudo o que você precisa. Às vezes é preciso. O filho maduro, ele aprende a ouvir a repreensão do pai e entender: isso é para o meu bem. É melhor isso do que ferir o coração daquele que me ama, do que afrontar. É a última ordem que Paulo dá, para que vocês compreendam a ceia, para que vocês entendam o que é de fato a ceia do Senhor. Meus amados irmãos, quando vocês forem reunir para comer, esperem uns pelos outros, comam em conjunto. Veja se você não está indo muito além, prosperando demais, enquanto o seu irmão está padecendo demais. Se a sua vida não está decolando, enquanto a do outro está degringolando. Divida, se preocupe. Se você não está flutuando na revelação, enquanto tem outro irmão do seu lado completamente preso por teorias loucas teológicas, por escravidão de lideranças que mentiram, ou se você não simplesmente está decolando a sua carreira enquanto tem outro ali clamando por um pão. Isso é igreja também. Não, isso não é partidarismo, isso não é esquerda, isso não é direita, isso não é nada. Isso é reino de Deus. Fico muito preocupado quando os princípios do reino começam a ser vistos como primado de um partido político. Isso é loucura. A gente começa a falar de Bíblia, e dizer: irmão, você é de direita, você é de esquerda. Não, claro, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Se Cristo fez, eu tenho que fazer, independente de quem eu vote. Você pode votar em quem você quiser, mas praticar, você tem que praticar a Bíblia. O que Cristo ensina. Ele diz assim: portanto, se alguém tiver fome, que coma em casa. E aí é maravilhoso você entender isso para a sua vida. Se alguém tiver fome, coma em casa. Porque comer em casa é sinal de que você não vai para o culto morrendo de fome. Você não vai movido pela fome. Você já está alimentado. Maravilhoso seria esse culto se todos os dias as pessoas maduras viessem aqui alimentados. Hoje eu não vim buscar bênção, eu vim distribuir, porque eu vim alimentado. Porque hoje todo o meu vazio foi preenchido em um lugar de oração. Eu vim aqui cheio de bênção, cheio de revelação, cheio de graça para distribuir com quem estiver do meu lado. Então, se tem alguém doente, me procura. Se tem alguém aflito, me procura. Se tem alguém depressivo, me procura. E está todo mundo assim. Todo mundo comeu em casa. Quando todo mundo come em casa, esse culto deixa de ser um espetáculo de vaidades, porque todo mundo está alimentado. Gente, quem vem para cá comer é visitante, é filho novo, é novo convertido, é gente que veio sem saber o que é evangelho ainda, gente que veio buscando uma bênção porque ainda não experimentou. Filho maduro, ele come em casa, ele faz da liturgia do seu dia um momento de oração. Ele não passa um dia sem se alimentar. Aí ele não precisa vir para o culto para se alimentar, ele já se alimentou em casa. Ele vem para cá partir. Fique de pé. A ceia do Senhor se resume nisso: em partir. Que a gente não transforme a ceia. E se você está por algum motivo com medo de um Deus que simplesmente rejeita, eu não estou falando que Deus não... Eu não estou falando que o inferno é algo irreal. Muito pelo contrário, o inferno é muito real.
Mas o inferno é real para os não filhos, para aqueles que resistem à palavra, resistem de modo deliberado, para aqueles que dizem expressamente: eu não quero Cristo como governador da minha vida. Para esses, infelizmente, o inferno é uma realidade desde já, não é uma realidade futura, é uma realidade presente. Mas para os filhos que erram, que pecam, para esses não. Esses caminham com a tranquilidade de que o verdadeiro amor, ele expulsa o medo. Meu filho aprendeu a andar há poucos meses e até hoje ele cai. Até hoje ele toma muitas quedas. E no início dos primeiros passos de ousadia dele, imagina ele andando, dando 2 passos, toma uma queda, vai ser burro mesmo, né? Você não pode fazer isso, seu abestalhado. Com que cara eu vou me mostrar para a igreja se meu filho nem andar sabe? Tome tenência na sua vida, rapaz. Aprenda, senão você não vai ser mais meu filho, não. Alguém acha isso? Claro que não. Ele caía, eu imediatamente tomava ele nos meus braços e dizia: hoje você caiu, mas amanhã você vai dar muitos passos sem cair. Amanhã você vai ser cada vez melhor. Eu estou aqui para te dar forças. E tem um pai amoroso dizendo para cada um de nós: você que caiu, você que fracassou, você que pecou, você que caiu naquele erro que você jurou a Deus que nunca mais cometeria, você que foi longe demais, tem um pai te abraçando e dizendo: ei, você caiu hoje, mas eu estou aqui para te colocar de pé. Eu estou aqui para te integrar. A ceia do Senhor é momento de integração, não de exclusão. A ceia do Senhor é momento de distribuição de justiça, não de juízo. A ceia do Senhor é momento de partir. Nós vamos ouvir um louvor. Cadê Mari? Mari, vem cá, Mari. Seu cabelo está lindo. Estou partindo meu elogio aqui para Mari. Partindo meu coração de entrega. A ceia é isso. Momento de... A ceia é um convite aos olhos. É um momento onde nós somos chamados a olhar para o passado e lembrar do sacrifício de Jesus. Olhar, façam isso em memória, a memória de mim. Que a memória de Cristo esteja avivada em nosso coração. Mas a ceia também é um convite a olhar para o futuro. Faça isso até que Ele venha. A ceia é um momento onde nós somos convidados a olhar para cima, porque até que Ele venha dos céus. Então nós aguardamos o momento em que Ele virá dos céus. A ceia também é um momento em que nós somos convidados a olhar para dentro de si. Examine-se o homem a si mesmo. Será que você está vivendo em comunidade, como ser social que você é, como o corpo de Cristo que Ele te chamou para ser, ou você está apenas existindo para si mesmo? Olha para dentro e se examina agora. Mas também a ceia é um momento de olharmos ao redor. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. A gente vai cantar um louvor, enquanto o louvor vai ser cantado, vai ser distribuído os elementos. Pegue e espere. Esperem. Esperem uns pelos outros. Não vão por fome. Eu queria que hoje a gente pudesse partir pão aqui e distribuir, mas a gente está em momento de pandemia, tá? Mas que o seu coração esteja poluído, contaminado com um desejo absurdo de ser um abençoador, de ser alguém que vai influenciar, de ser alguém que vai abençoar as nações, de ser alguém que vai influenciar o seu bairro, que vai transformar a sua família, que vai transformar a igreja, que vai distribuir, que vai entregar. Jesus diz: esse aqui é o meu corpo que eu parti por vós. Nós somos corpo de Cristo. Que nós possamos dizer em profecia, em espírito a mesma coisa. Ei, meu irmão, esse aqui é meu corpo, está aqui para você. Esse aqui é o meu coração para você aqui, ó. Esse aqui é meu ombro para você chorar. Essa aqui é a minha casa para você dormir. Essa aqui é a minha família para você pertencer. Essa aqui é a minha igreja que tem lugar para você. Esse é o sentimento. E assim você está fazendo a memória de Cristo não ser perdida. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Cristo não será esquecido enquanto o seu corpo caminhar sobre essa terra. Cristo não será esquecido enquanto a igreja estiver militando,
enquanto a igreja estiver na frente da batalha, enquanto a igreja estiver provando ao mundo que Ele continua vivo, Cristo não será esquecido. Façam isso em memória de mim. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aleluias. Cantamos Aleluia. 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 Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro é merecedor, é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno de ter o seu corpo vivo sendo lembrado, sendo memorizado por cada um de nós. O Cordeiro é digno de que testemunhemos ao mundo de que Ele vive, de que Ele reina, de que Ele morreu, mas está vivo e voltará para nos buscar, para reinar entre nós, para reinar sobre nós. O Cordeiro é digno. Que o Cordeiro seja glorificado em tudo. O Cordeiro venceu. Sempre
a gente ceia de olhos fechados, em comunhão. Eu te convido hoje a cear de olhos abertos, olhando em volta, olhando para quem, para sua família, para os seus irmãos. Olhe em volta, olhe para quem está do seu lado agora. Se possível, diga coisas que vão abençoar a vida dele. Isso é partir do pão. Se preocupe com as pessoas, hein? Mari, eu te amo. Não sei se já lhe disse isso hoje, mas eu te amo. Abel, você é meu. Desde a infância, a gente caminhou junto a infância inteira, e nada vai separar a gente. Mosquito, voa, moleque, como todo bom mosquito. Ti, amo você, meu irmão. Você sabe o tanto. Nunca lhe poupei das declarações, já lhe disse várias vezes isso. Meu lindo e ilustre representante de Santo Antônio de Jesus, a capital te abraça. Isso é família, gente. Jeff, te amo. Elias, Samuca, a gente está em família. Partindo o pão, a gente diz, olha para o outro e diz: isso é meu corpo, isso é meu coração, isso é meu ombro, isso é minha casa, isso é minha família, isso são minhas mãos que eu dou por vocês. Isso é a ceia do Senhor. Isso é a ceia do Senhor. Em 2020, cada um ficou preso dentro de sua casa. Às vezes a gente perdeu muito tempo olhando só para a nossa necessidade. E agora o que vai ser de mim? Cristo nos chama a encerrar esse 2020 de uma forma diferente, olhando em volta, partindo o nosso corpo por amor de outros, porque esse é o testemunho de que o corpo de Cristo continua vivo, de que Ele morreu, mas ressuscitou. É esse testemunho que o mundo espera de nós. Essa é a igreja protagonista no momento de angústia. É por esses filhos que a criação está numa ardente expectativa pela manifestação. Os filhos que se partem, os filhos que se entregam, os filhos que dão o seu corpo por amor de outros. Então, de olhos bem abertos, olhando para alguém, olhando em volta, coma desse pão. Essa é a igreja do Senhor, a noiva, a noiva linda do Cordeiro. Semelhantemente, lembrando que esse cálice é o Novo Testamento que expulsa de nós o medo. É um pacto de sangue, a prova de que Cristo morreu por nós, para que ninguém aqui mais tenha medo de inferno. O inferno agora não é mais o nosso medo. Aliás, o inferno é o lugar para onde vamos saqueá-lo. Porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele estava dizendo não é: o inferno não vai prevalecer contra as portas da igreja. Ele não disse isso. Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sinal de que a nossa postura de ataque. Nós é que vamos entrar no inferno para saqueá-lo. É o inferno que tem que ter medo da gente, não a gente com medo do inferno. A gente vai aqui agora pensar em nosso coração: quantos nós vamos tirar do inferno? Que ataque nós vamos fazer lá? E ele vai tremer de medo, que as portas dele não vão aguentar a pesada que a gente vai dar lá, para tirar aquele seu irmão que está no vício, para tirar aquele seu pai, aquela sua mãe, que é tão resistente ao evangelho. Nós agora, com o sentimento de quem sabe partir pão, de quem sabe se entregar pelo outro, de quem sabe fazer o que Cristo fez pelo mundo, nós vamos entrar no inferno, e as portas dele não vão prevalecer, porque ele não nos amedronta mais. O perfeito amor lançou fora o medo. Eu não temo mais ser rejeitado, porque Ele jurou pelo seu próprio nome que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que ninguém pode arrebatar-nos da mão dEle. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Com esse sentimento, agora sim, de olhos fechados, memorizando, internalizando, trazendo para si essa graça que é dispensada a toda a igreja, esse perfeito amor jurado na cruz,
com pena de ferro cravada no próprio corpo dele. O pacto de sangue. Beba desse cálice e anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Cantamos aleluia. Aleluias. Cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia ao Cordeiro, porque Ele venceu. Aleluia ao Cordeiro, porque todos os dias nós somos entregues à morte e reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Cordeiro venceu e Ele é o nosso general. Ele é o Senhor dos exércitos e nós somos o teu exército. Nós somos vencedores com o Cordeiro. A vitória da cruz nos pertence. Nós tomamos posse. Pai, te louvamos pela tua igreja viva. Porque a pandemia não para a igreja. Porque a tribulação não para a igreja. Porque a espada não para a igreja. Porque a fome, a nudez não para a igreja. Nós estamos irremediavelmente unidos pelo teu amor. Unidos na vertical. Porque o Pai nos segura. Estamos em ti e tu estás em nós. Unidos na horizontal. Porque somos um só corpo. E te adoramos por essa cruz que faz esse elo tão profundo e tão indissolúvel. A cruz jamais será quebrada. A cruz jamais será dissolvida. Por isso oramos, rendendo toda a glória ao Cordeiro. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. A recompensa que damos é dizendo aos céus: Senhor, a tua igreja está viva. O corpo de Cristo continua vivo. Nós somos o testemunho de que o corpo de Cristo está vivo. Por isso rendemos a ti toda a glória, toda a honra, pelo maravilhoso nome, o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. A gente chegou ao final do culto. Para casa, o pessoal de casa, a gente sempre tem uma entrevista no final do culto. Hoje não vai ter o nosso Little Talks. O pastor Diogo, ele se ausentou, ele fugiu. Brincadeira, não fugiu não. Ele foi tirar uns dias de descanso, mas a gente acabou que não substituiu o nosso entrevistador, nosso Jô Soares. O peso está quase o mesmo, né, pastor Diogo? O físico dele. A pandemia engorda, a gente tem que saber disso. Aí a gente acabou não substituindo, hoje não vai ter. Mas uma última reflexão
é que muitas vezes a gente evangeliza, dizendo às pessoas assim, qual é a primeira frase que vem no nosso coração quando a gente quer evangelizar alguém, quando a gente quer falar do evangelho? Normalmente a gente usa 3 palavrinhas: Jesus te ama. Isso é uma verdade, mas às vezes as pessoas estão meio que enfastiadas de ouvir isso. Todo mundo já ouviu isso tantas vezes e não muda a vida de ninguém. Às vezes as pessoas são mais carentes de ouvir um eu te amo do que um Jesus te ama. Então acho que um bom desafio que a gente pode estar carregando hoje é escolher e pensar em alguém, talvez que você não diria assim, alguém que você não tem o hábito de dizer isso, mas dizer eu te amo para essa pessoa hoje, mandar pelo WhatsApp, ligar para ela para dizer isso, porque isso expressa que o corpo de Cristo continua vivo. Dizer Jesus te ama é quase que uma alienação de culpa, porque Jesus pagou toda a nossa dívida, mas teve uma dívida que Ele nos deixou, e Paulo diz: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Essa dívida, ele disse, quem tem que pagar é você. Nós estamos em dívida e precisamos pagar por meio do amor. Então hoje eu te aconselho a não dizer Jesus te ama para as pessoas. Largue o eu te amo na caixa dos peitos, deixa que ele receba isso como ele quiser, mas largue de forma sincera. Meu irmão, meu querido, eu nunca te disse isso, mas eu te amo. Que Deus os abençoe. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, você também, a nossa família. E nós queremos dizer, Alírio Armação quer dizer, nós te amamos. Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei